Olá, meu nome é Fernando. Eu sempre tive sonho de ter uma casa, de ter uma família e hoje eu vou mostrar a minha história para vocês. Essa é a minha casa, vamos entrar? Falar dos momentos felizes é muito bom, mas quando a gente vai falar dos momentos tristes já é mais complicado. Por isso nós estamos aqui hoje, eu e minha esposa Heloísa, para a gente contar como foi a nossa transformação de vida. Na minha adolescência, eu tive muita dificuldade financeira e foi através dessa dificuldade financeira que eu precisava de fazer um tratamento dentário, não tinha condições nem de pagar e eu ganhei esse tratamento no interior. Foi quando eu fui lá fazer o tratamento que eu conheci a Heloísa. A gente namorou poucos dias, eu voltei para Goiânia. Passou um mês e pouco, eu consegui falar com ela, porque ela disse para mim que eu poderia ligar para ela cobrar, porque eu não tinha nem dinheiro para fazer uma ligação para ela. E aí, ela me disse que estava grávida. Quando a gente foi casar, ele não tinha condições nem de comprar as alianças, né? Ele comprou com muita dificuldade, comprou as alianças e a gente foi casar, não tinha dinheiro paterno, nada disso. Então, eu trabalhava e eu fiz toda essa despesa aí, né? E a gente casou, aí logo veio, eu já estava grávida, aí veio meu filho. E eu estava desempregado, passou uns dias, eu conversei com a minha mãe, e aí minha mãe falou assim, meu filho, se eu fosse você, ia ficar junto com a sua esposa. Peguei uma mochila, coloquei minha roupa e fui para Goiatuba. Cheguei lá, fui procurar emprego. Aí, com muita dificuldade, eu achei um emprego para trabalhar no hotel, para trabalhar 29 noites e ter uma folga. E nesse meio período a gente conseguiu alugar um local para a gente ficar, mas não tinha móveis, não tinha nada, não tinha condições de comprar. E aí a gente conseguiu emprestado, umas pessoas conhecidas, emprestou umas panelas, um fogão e uma cama para a gente passar para dentro da casa. Moramos 1 ano e 2 meses no interior de Goiás e mudamos para Minas atrás de uma vida melhor. E quando chegando lá, aí que a gente teve mais dificuldade, né? Aí foi difícil, porque a gente não conhecia ninguém e ele correr atrás ele fabricava os calçados, ele corria atrás de cliente e eu ficava em casa, só chorava, né? Porque eu queria voltar, assim, às vezes a gente brigava. Uma pessoa me falou para mim procurar a igreja que lá eu ia resolver os meus problemas. Foi quando eu conheci o Cenáculo do Espírito Santo e que eu comecei a participar de reuniões. Mesmo dentro da igreja a gente teve muita dificuldade, né? Porque ela não me acompanhava. E aí com isso a igreja era muito longe e eu ia a pé na época. Mas eu consegui comprar uma moto nessa época, também ia de moto, mas ela não ia comigo. E aí ela me convenceu em outra igreja sem ser a Universal, que era perto de casa e que ela ia me acompanhar. Aí através disso, que aí as coisas ficaram mais difíceis ainda, porque aí as minhas condições financeiras ficou pior. Em vez de melhorar, piorou, né? E ela saiu do emprego, aí eu que tinha que manter todo mundo, né? E a gente ficou 2 anos afastado da presença de Deus. Na dificuldade, eu tinha uma irmã que morava em Goiás, e aí ela ficou sabendo dessa dificuldade minha e foi me visitar. Na época ela levou até uma cesta para mim, porque ela sabia que eu não estava tendo muitas condições. E aí ela falou de Deus para mim, falando para mim voltar para a Igreja Universal, e me convidou para voltar para Goiás novamente. Eu aceitei o convite, voltei. Foi então que aí a minha esposa começou a ir à igreja comigo, que as coisas começaram a mudar. Na época, eu falava, eu vou em qualquer igreja, menos a Universal. Você não vai me conseguir levar eu para a igreja, você não adianta, não adianta.
E ele começou a ir, né? Ele ia e eu tinha, às vezes tinha... E ele chegou e falou para mim, falou assim, ou você vai ou vai, porque eu não aguento mais essa vida. Já ele ia e eu deixava ele na frente e eu ia atrás, escondido. Sentava bem atrás no banco, antes de terminar a reunião, às vezes eu ia embora. Né? Por quê? Eu não queria dar o meu braço a torcer, que eu falei que eu não ia naquela igreja. Né? Eu nunca ia, eu falava para ele. E foi até então que o quê? Deus começou a mudar, a transformar a vida dele. Mas através das campanhas que ele começou a fazer, ele começou a ser abençoado. E o que aconteceu? E aquilo ali começou a chamar a minha atenção, né? Então, eu parava, eu pensava, peraí, né? Então, Deus, aí nessa igreja realmente, Deus, tem Deus mesmo. Firmei, falei, eu vou para a igreja e comecei aí, eu falei, agora eu descobri o segredo, e o segredo é esse, eu não vou abandonar. Meus filhos estudam nos melhores colégios e meu filho prestou um vestibular na Faculdade Federal, já está saindo o resultado, ele passou, né? E a gente tinha muita dificuldade quando a gente tinha, igual a gente contou antes, né? Que para comer era tudo regrado. Hoje não, hoje a gente come nos melhores restaurantes, a gente viaja, né? A gente já fez até uma viagem para o exterior, para a Europa. Essa casa nossa, ela contém 5 suítes, 2 hidromassagens, 2 salas, né? Escritórios, cozinha, piscina, né? E através disso, depois da casa, a gente conseguiu mais imóveis, que hoje a gente tem mais 2 imóveis, né? E Deus abençoou a gente com a fazenda também, que era um sonho que eu nunca imaginava que hoje eu poderia ter, né? A gente tem uma fazenda, tem as lojas, a gente tem 3 lojas, tem a fábrica. E a nossa vida transformou. Onde era regrado, graças a Deus hoje tem fartura, né? Então Deus abençoou grandemente, abundantemente.